mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho o teu rosto e digo a ventania: olá, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Essa vai para o Mário Miguel. Estimado, essa foi para o Mário Miguel, estimado. É. Até o Mário pedindo música para o Baby Felizardo. Ô, Baby, você não conhecia de nome a Carla, claro, doutora Carla, porque a doutora Carla é conhecida como doutora Carla, não vamos falar Carla Baixo Miguel, esposa do Mário, vereador Mário Miguel, ou cunhada do ex-deputado, ex-cunhada, nada, é conhecida como doutora Carla, não adianta, todo mundo chama assim, sempre chamou assim. Você, que não conhecia ela pessoalmente, você me dizia? Eu já tinha lido muito sobre ela. Até quando a gente estava nos bastidores aqui, quando eu cruzei por ela, eu lembrei. Daí, Você lembrou, né? Agora me lembrei em função das funções da criança, adolescente, e mulher, enfim. Eu lembro que eu li algumas coisas no jornal. Pois é, e você... Quando eu cruzei, eu lembrei. Daí foi um flash na minha memória. Quando você estava me falando dela, Carla, eu não estava associando a pessoa ao nome, né? Claro, mas você no intervalo começou... perguntar alguns fatos pitorescos, não vou dizer folclore, porque, claro que na trajetória de um policial vai ter também casos folclóricos, claro. Não vai ser só coisas trágicas, vamos dizer assim. Quer fazer alguma pergunta, estimada? Eu sou Fique muito à vontade, curioso, estimado. né? E eu perguntei a ela alguma história inusitada da profissão, deve ter muitas, evidentemente, mas que possa, às vezes, nos contar, nos brindar aqui com alguma coisa curiosa. Aqui no intervalo, né, em off, aqui, ela comentou de uma campana que ela fez em uma Fiorinho velha e tal, não sei o quê, esperando o meliante sair de lá para pegar uma madrugada inteira. Então, isso são coisas peculiares da profissão que, para mim, não serviria, não. Eu prefiro estar com o meu violão aqui, mais tranquilo, mais bucólico, né? Então, cada um na sua, digamos assim. Então, eu gostaria até de ouvir alguma história, né, que pudesse nos trazer à tona alguma coisa inusitada que possa ter acontecido ao longo da sua carreira, né? Bom, inusitada tiveram várias, assim, né? Mas aqui o mais, assim, considero que ficaram marcadas na minha vida, assim, até mesmo pelo sofrimento alheio, sabe? Que talvez as pessoas não se recordem tanto, mas que a gente atendeu diuturnamente, que foram 3 dias praticamente sem dormir. O acidente dos argentinos. Dos argentinos na Serra da Foi Fruta. muito triste ver aqueles corpos todos, nós não tínhamos locais onde colocarmos. Claro. Nosso CML ainda era na rua 7 de setembro? Na 7 de setembro, então tu via desde criança até pessoa de idade, a recepção... Mutilados, né? Mutilados. Vieram numa claro. caçamba, né? Uma caçamba mesmo, aqueles corpos, um empilhado em cima do outro, saía a perna para um lado, saía a perna para o outro. Isso me entristeceu muito, acima de tudo, né? Tivemos, evidentemente,
ocorrências que a gente acabava rindo de um cair, de entrarmos numa batida numa zona de meretrício e acabar pegando um casal lá numa bem boa e, meu Deus, e o cara se esconde embaixo do lençol e tu manda baixar, baixa. Mas isso como estava no fuque-fuque, é isso? Então, é verdade. Tivemos aquelas ocorrências que no fim a gente até saía rindo. O lençol era o controle remoto que estava lá em pé. Não, virou numa touquinha de Papai Noel, um deles. O preservativo virou uma touquinha de Papai Noel, assim, caidinha, assim. E aí todo mundo riu e tal, enfim. E eles me viam. E eu, geralmente, entrava na frente, né? Eu só dizia para eles, arromba a porta e vamos entrar. Enfim, tivemos, claro, esse tipo de coisa, mas tivemos, assim, o que mais me entristecia e me desgastava era tudo que envolvia a criança, sabe? Porque a criança, ela não tem defesa, né, Neri? Hoje, os casos de Maria da Penha, eu me compadecia, tentava encorajar as mulheres, tentava fazer que elas vissem que elas poderiam voltar a ser felizes, enfim. Mas a criança era uma criança, bebê. Você se deparou com muitos casos de abuso a criança, adolescente e casos de pedofilia, né, estimada? Muitos, né? Isso. E casos difíceis, né, de tu resolveres pela complexidade do caso mesmo, né? A pedofilia, os casos de abusos sexuais com criança é muito difícil. Porque a criança não vem sozinha com as suas próprias pernas na delegacia relatar que está sendo abusada, né? A mulher, sim, ela vem, a adolescente vem, né? Vem com o olho roxo, ela vem, ela decide e vem. E uma criança não vem. Então, assim, a gente até descobrir, né? Eu tive um caso que também marcou bastante, que eu peguei, e foi um único também, caso de flagrante estupro, que nunca se dá, porque o flagrante, envolvendo crianças, né? Tivemos um com uma mulher adulta, mas que eu recorde nesses meus anos todos, mas um de uma criança, que inclusive foi a polícia militar que acionou e foi lá e acabou prendendo. Esse cidadão já estava sendo visado por um vizinho, a casa tinha frestas e chegaram lá e eles espiando viram que estava consumando ato sexual. Claro, e a gente recolhia, eu tinha uma equipe muito bacana ali, que era na época a Arani, tinha a Marli, tinha a Cássia, tinha a Cláudia, que tinha muito jeito com criança e tal, mas eu também tinha, até pela figura materna talvez isso, né? Por isso que eu sempre fui defensora também de sempre ter uma delegada e mulheres na delegacia da mulher, né? Trabalhando à frente. E que eu coloquei a criança no meu colo. E, infelizmente, aquela criança, ela veio, né? Veio e tinha esperma, sabe? Que isso... Então, mas naquele momento, assim, eu tive um pouco de repulsa pela coisa, mas não, a criança precisava de mim naquele momento, né? Daquele meu acolhimento, daquele meu abraço. Do abraço, né? Exato. Então, assim, coisas que me engrandeceram, coisas que... situações que realmente me tornaram também outra mulher, viu? Diante de toda essa minha trajetória de vida. Algum caso que a senhora lembra, assim, estimada, que... Meu Deus, isso é questão de honra de eu botar este... Todo respeito, FP. Tive alguns. FDP. FDP, como se diz no WhatsApp ali, que a senhora dizia, esse FDP, eu vou prender esse cara e a senhora conseguiu. Tive alguns. Já teve caso assim, isso é um troféu para mim, a hora que eu botar esse canalha na cadeia. Teve alguns. De bater nas costas e dizer para ele, agora tu vais para onde tu mereces. Isso eu fiz. Alguns. Graças a Deus. Que bom, olha que coisa bonita. Que evidentemente que uma forma merecida, né? Não por nada, com provas, porque também, Neri, é importante dizer... O grande problema de tudo é a prova, né? Que o teu trabalho também, ele se respalda com provas, com um trabalho sério. Não adianta eu agora querer... dizer que o Neri pratica tal crime ou ele enfim, tá no mundo do crime em alguma situação e eu forjar provas e a pessoa me dá um depoimento dizendo que não e eu colocar que é sim, porque cai ali adiante na frente no fórum. A máscara vai acabar caindo, Exato, né? E lá se inicia um novo processo. Deixa eu fazer uma pergunta, estimada, que você, eu acho que estava já
afastada, ou talvez não estava mais, mas eu lembrei agora. O caso daquela garota do Cantagalo que foi achada, Ana infelizmente, Beatriz. Morta no container lá na Ana ponte ali que vai para lá da Itopava. Mais de um ano, a senhora não está mais lá, evidente que a polícia vem fazendo o trabalho. Não, e a gente sabe justamente- que às vezes a demora é em função da prova, e a prova, sem a prova você tem, não tem a prova. Mas é um fato que está deixando a comunidade, a sociedade triste, porque a nossa polícia sempre desvendou. E não vai deixar de desvendar, é evidente que vai. Mas a demora te deixa Ansioso. triste. Aí compreensível, né, Neri? Compreensível. Acho que são casos que, nossa, que tem que ser tratados realmente com prioridade. Eu, na verdade, Neri, eu estava retornando para a delegacia, no caso, Ana Beatriz. E como não era não tinha autoria definida, esses crimes caem para a DIC, né? Mas eu acompanhei verdadeiramente assim, você a acompanhou um pouco desse distância. caso? Eu até acolhi a mãe. Eu que dei a notícia para a mãe, na verdade. Doutor Costa Ela foi pediu muito que foi. abusada, a criança. Olha, é até segredo de justiça e por questões de ética, sabe, Neri? O caso do doutor Costa, que eu acompanhei assim. E esse Costa, esse delegado é uma referência, hein? Eles foram Esse é uma boa incansáveis. referência. Eles foram incansáveis. Ele fez pedido de receptação telefônica, ele fez pedido de busca, enfim. Eu acompanhei, o processo estava enorme, ele ouviu, a equipe dele estava assim, todos ali, porque todos acabam, tem aquela coisa assim, de que também os policiais são pais também, né? Tu tens aquela coisa também de, meu Deus, e se fosse com meu filho também, né? Então, infelizmente, depois eu não acompanhei mais o processo, o inquérito, na verdade, e não sei a que pé que ele levou. Mas eu aqui testemunho toda a dedicação do Dr. Costa, da equipe da DIC, que teve dúvida, com o tem caso. dúvida. Só que Eu até acompanhei algumas diligências com a gurizada deles lá, até a própria Delegacia da Mulher também tentou E auxiliar. num caso desse, a gente sabe que a polícia quer prender o vagabundo, vamos dizer, já é bem claro, o vagabundo, o criminoso que cometeu o delito, a polícia quer prender. Neri, na Evidente que quer. verdade, assim, ó, tem Não casos é só que dar uma satisfação para a sociedade e para a família. Exatamente. Ela quer botar o vagabundo na cadeia mesmo. Essa é a Não, verdade. e a polícia, nesse momento, queira ou não, ela tem prazer. Tem prazer, Verdadeiro né? prazer Tem, né? de... Tem, né? Nossa, tem casos que tu É. trabalha, tu estás cansada, é de noite, é de madrugada, mas tu estás fazendo O prazerosamente. nosso tempo está indo, mas sou obrigado a fazer duas, três perguntinhas bem rápidas, a senhora Então, responder bem vamos lá. rápida. Num caso desse, às vezes, de estupro, pedofilia, claro que não dá para fazer porque não se pode fazer, né? Até os direitos humanos, daí vai vir aí, vai aquela parafernália toda. Mas não dá vontade de pegar aquele pistolim e cortar fora, passar ali uma tesoura, aquelas tesouras que usava aqui antigamente, pá! Não dá vontade? Se fosse um filho da gente, não dá vontade? Vamos ser A sinceros. legislação, na verdade, sempre me perguntaram, entrevistas que eu dei na minha vida, com pessoas que eu conversei de forma até informal, se eu sou a favor da pena de morte. Eu, Carla, não sou. Não, absolutamente. Mesmo diante desse nosso cenário hoje nacional tão cruel e com tantas maldades, eu não sou. Sim. Mas, assim, eu acho que nós teríamos métodos de realmente punir essas pessoas tão cruéis, tão más, né? Que fazem tanta maldade. Né? Nossa, eu vi cada coisa situações que tu vê de maldade, que não se fazia necessário a prática daquela maldade com aquele ser humano, criança, adolescente e tal. Mas uma castração química, querido. Uma castração química. Seria muito interessante. Como seria bonito. Castraram mais um. Como é que foi? A química castrou, tirou lá o pistolinho, a bolsa aquela, né? Mal costurada também, que nunca fizeram uma coisa tão mal costurada, né? Vamos ser bem sinceros também, né? Puta que pariu. Podia também o arquiteto ter feito uma coisinha mais ajeitadinha, né? Mas ainda bem que tem que tu leva aqui, bota aqui, vai no banco, bota ali em cima, tem que carregar. E nesses casos, carrega na bolsa, né? E nesses casos que eu estou falando não só da castração química, que eu, até porque eu estudei e era um assunto que eu gostava muito, e sempre mergulhei nesse aspecto, tratamento também, porque a castração química, ela deixa de funcionar onde não deve. Mas em si,
as manipulações, as outras atitudes, né? Mas em si um tratamento também Doutora psiquiátrico Carla, e tal. o nosso tempo, infelizmente, já recebi vários recados do diretor lá da suíte, passa para o Pajé só faz assim, deu, né? Porque, claro, nós temos um tempo, né? Mas eu sou obrigado a uma pergunta que está aqui no finalmente para fazer. A gente se depara novamente com mais um conflito entre as polícias em Santa Catarina. Conflito, polícia militar, polícia civil, polícia militar. Houve um episódio lá em Tijuca tempos atrás, agora houve mais um episódio lá em Balneário Camboriú. E a gente sente que quando as polícias estão em conflito entre elas, a sociedade se depara com, meu Deus, já não temos mais policiais como a gente tinha antigamente, porque o efetivo é pouco, não é que quer trabalhar, mas precisa mais gente. E daqui a pouco as polícias estão brigadas, estão se degladiando, estão, enfim, prendendo polícia prendendo polícia. Puta que pariu! Onde é que nós chegamos, estimado? Aí eu achei um projeto aqui, que lá no ano 2000, tá aqui, no ano 2000, dá um close aqui, estimado. No ano 2000, o deputado que foi delegado, foi secretário de segurança, foi governador interinamente, Heitor Luixé, apresentou um projeto para o presidente da República, se não me falha a memória, na época era Fernando Collor de Mello, não tenho certeza, mas se não me falha a memória era, está aqui. Ele deixou isso aqui num programa, na época, para mim, aqui no ano 2000, um programa que ele veio aqui no Na Boca do Povo, está aqui, ó, 14/4/2000, que ele apresentava esse projeto para o presidente da República analisar, de uma nova segurança pública para o Brasil, ou seja, unificação das polícias, que hoje já está se falando de novo. Eu vi a semana na Rede Band, na Rede não sei o quê, por causa desses, não só de Santa Catarina, e outros casos, de unificar as polícias. Como é que a senhora vê isso? Vou até te dizer uma coisa, o deputado Peninha estava nessa semana, até para uma atualização, com o delegado Edson Moraes de Minas Gerais, que foi até que atendeu o caso do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno. Com a Elisa Samúdio. Ele estava aqui em Santa Catarina, eles estavam em uma reunião essa semana, se eu não me engano. Eu vi alguma coisa nos jornais. E o assunto, inclusive, era unificação de polícia militar e civil. Então está voltando à tona. Exato. Como é que a senhora vê isso? Bem rapidinho, porque nós sempre... Eu particularmente, Neri, eu acho assim que é uma questão bem cultural, né? Nós, no interior, nós nos demos muito bem, sempre a Polícia Civil e Militar sempre se deu bem. Eu, Carla, particularmente como delegada, comecei com o Major Bueno, que foi o pai do Coronel Fogaça. Do Coronel Fogaça. Né? E Major passei Bueno. com todos os coronéis e Só teve comandantes. um episódio aqui no Sul que foi o comandante coronel, tenente coronel na época, Celso Toro de Oliveira, com o delegado regional Roberto Schultz, né? Em função do negócio do futebol, do Juventus, Atlético Clube, do Atlético Porto Vale, teve uma confusão aí e as polícias meio que... Mas ali eu acho que a briga foi mais em função do futebol futebol do que... o lado político pesou também, né? Talvez, também, mas enfim, mas os delegados, Página virada, os policiais sempre se deram bem. E quanto menor a cidade, mais unidos eles são. O que eu vejo, o que eu vislumbro nisso aí é que não deveria ter uma disputa entre si. E que se tornou um patamar que hoje tu vê. Polícia Federal não se mistura com a Polícia Civil, que por sua vez a Polícia Civil não quer se misturar com a Polícia E agora Militar. já tem a Guarda Municipal que está lá embaixo e também. Agora tem a Guarda Municipal. Então, cada uma quer ser talvez melhor do que a outra. E infelizmente não é isso. Eu acho aí é disputa de ego e poder, vamos dizer assim. Bem isso mesmo. E a sociedade paga o preço? Bem isso mesmo. Estimada, eu sou obrigado, infelizmente, a encerrar. Gostaria de ter mais tempo para poder sabatinar a estimada doutora Carla, pela trajetória, história bonita que teve, de vida também com seus problemas, mas é a família que não tem seus problemas, enfim, e que tem que superar, é difícil, mas tem que superar, e está superando, felizmente, mas tem uma trajetória nota 10 na Polícia Civil de Santa Catarina, e notadamente em Rio do Sul, porque aqui há quase 30 anos, e ainda sonha em poder ainda lá na frente talvez ser reincorporada, porque está na lei, pode voltar, atuar na Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, talvez aqui na nossa região do Alto Vale, que é o cantinho que ela escolheu para viver, com o seu esposo Mário Miguel, que foi vereador, com a filha Camila que está aí, o Inho, que infelizmente está lá em cima, mas está de braços abertos olhando por todos aqui embaixo, e a sua netinha, a Luísa, 9 aninhos, que é o xodó, com certeza, que é o tudo na vida da doutora Carla. Te agradecer muito, deixar muita vontade para fazer as considerações finais
Eu estou aqui com um pouquinho de água benta, porque essa água benta veio lá do Padre Reus, que o Hidalgo Nascimento trouxe para mim. E de vez em quando eu lembro, eu jogo um pouquinho de água benta, que é para... Como eu fui batizado pelo Divino Espírito Santo, eu acho que a gente também tem que ter esse, não esse poder, mas ter esse privilégio de poder abençoar os amigos, as pessoas que a gente gosta. Você fez muito pela sociedade. Você fez muito pela criança, pelo adolescente, pela mulher, pelo idoso. E eu acompanhei. Por isso que eu presto essa homenagem com uma água benta, porque eu também sou de muita fé. Creio muito em Deus, não durmo sem rezar, porque eu sou homem do bem e homem de família. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade. Querido, muito obrigada mais uma vez por todo o carinho. Toda a vida tu estivesse do meu lado, nos momentos fáceis, difíceis, rimos bastante na delegacia quantas vezes? Muitas vezes, é verdade. 5 vezes eu vim no teu programa, fui homenageada, enfim. Hoje eu te digo, sabe, Nelly, e digo às pessoas que assistem o teu programa, que a vida da gente, ela é uma caminhada com algumas pedras, outros com pedras maiores, outros... Mas o que nos move é a fé e a coragem. E que a gente deve ter amor no coração, né? Deixar de lado as mágoas, os rancores, né? Eu passei por isso, senti isso na carne. E hoje eu sou outra mulher. Uma outra mulher bem melhor, uma outra mulher mais tolerante, uma mulher que ainda com anseios, com desejo de continuar a ajudar muitas pessoas. Por isso que eu te digo, quem sabe um dia numa reconvocação... E você faz isso para lá do Mirador, né? Agora, né? Toda Agora, quarta-feira. tô lá, com o Chico. Enfim, então a todos, a minha mensagem é de que amem-se mais, né? Que tenham mais espiritualidade no coração, que se unam mais, né? Que saibam dizer eu te amo para um amigo, que saibam dizer eu te amo para a esposa, para os filhos, pais, enfim. Que a família está se desestruturando e cada vez esse mundo está ficando pior, por conta do egoísmo do ser humano. Então, um beijo carinhoso. Obrigado, estimada. Sempre estarei aqui quando tu... Um beijo, que Deus te proteja, a serenidade e inteligência você tem. Até o próximo sábado, encerrando com Baby Felizardo. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia eu me montei, não por um destino meu ou de quem comigo houvesse, por qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei.